Shalom, meus amigos. Está encerrada a celebração de Rosh Hashanah na Terra Santa de Israel e o meu desejo a você, judeu, é que você tenha tido nesses 2 dias, no curso das suas orações, se reconciliado com o Criador e, a partir disso, recebido novas oportunidades, mas, sobretudo, que você tenha agora sabedoria para usar essas novas oportunidades, para ter uma vida de retidão, para se reconduzir no caminho certo, que é no caminho da Torá. Esse mesmo desejo eu estendo aos noéticos que compreenderam o significado de Rosh Hashanah, de tudo que envolve essa celebração, e também tenho tido cuidado de reconhecer ao Criador as suas transgressões, pedindo perdão por elas, que também recebam novas oportunidades, e assim como o povo judeu tem a mesma sabedoria, a sabedoria necessária para seguir um caminho que é um caminho adequado de vida noética. Agora nós iniciamos um período de 10 dias, e a Minoraim até a celebração de Yom Kippur. Mas o estudo da Torá não para. Tradicionalmente, a Parashá da semana passada, Nitzavim, e a dessa semana, Vaelech, são lidas juntas. Mas em razão da estrutura do calendário judaico esse ano, elas são lidas separadamente. Portanto, nós devemos avançar no estudo do Pentateuco Mosaico, que está quase ao final. E a Parashá dessa semana começa nos falando do último dia de vida de Moshe Rabbeinu. Ele completa 120 anos, ele morre no dia do seu aniversário. Eu quero deixar para falar sobre isso no próximo shiur, antes ainda do Shabat. Hoje eu quero tratar de uma mitzvah muito importante que está contida nessa porção semanal da Torá. Hashem ordena a Moshe dizendo o seguinte: ao final de cada 7 anos, durante os dias intermediários da celebração de Sukkot, ou seja, Hol HaMoed, Sukkot, a festa das cabanas, né, como se diz em português, durante os dias intermediários, o rei de Israel deve reunir toda a congregação naquele que é o primeiro ano de Shemitah. E, coincidentemente, esse ano é o ano de Shemitah. Não é o primeiro, porque aqui a Torá está falando do primeiro ano de celebração de Shemitah, ou seja, correspondente ao 7º ano da atividade, do primeiro ciclo de atividade agrícola do nosso povo na terra de Israel, mas nós estamos no ano de Shemitah, e o nosso povo devia se reunir toda a congregação para que o rei de Israel pudesse ler, uma vez mais, numa cerimônia majestosa, toda a Torá. Quando todo Israel vier comparecer diante do Eterno teu Deus, no lugar que escolher, a Torá ainda não diz que é em Jerusalém. Nós não sabíamos ainda onde seria fixado o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém. Lerás diante de todo Israel esta lei, ou lerás esta lei diante de todo Israel. O que é todo Israel? O povo devia ser congregado, homens, mulheres, os peregrinos que se encontrassem na terra de Israel que não eram judeus, e também as crianças. Ou seja, a cada 7 anos o rei de Israel deveria reunir toda a congregação de Israel para fazer uma leitura da Torá. O objetivo, evidentemente, para todo adulto, era ouvir, aprender e temer o Eterno, nosso Deus. Mas por que a Torá pede que as crianças sejam conduzidas a Jerusalém? Porque vejam, hoje, em qualquer cidade israelense, você pega um ônibus e 2 horas, 2 horas e meia você está em Jerusalém. Eu aqui da minha casa posso chegar no templo em menos de 30 minutos. Mas não era tão fácil assim. Há 3.000 anos atrás havia que se fazer grande esforço, grande sacrifício para que as pessoas pudessem comparecer nos grandes festivais, nas grandes celebrações, que o nosso povo deveria necessariamente comparecer ao Beit HaMikdash, deveria subir a Jerusalém. Mas por que levar as crianças se elas não conseguem aprender? Qual é o significado pedagógico, didático disso? Qual é a razão para levar todas as crianças do nosso povo, mesmo crianças de colo, mesmo bebês? Qual é o significado disso? Nossos sábios dizem que elas vinham para dar mérito aos pais que as traziam, sem dúvida nenhuma. Né? Se nós considerarmos o esforço que era necessário trazer, isso constituía parte desse mérito. Mas o que isso significa exatamente? Que sentido existe em trazer uma criança que não pode compreender absolutamente nada a uma cerimônia desse significado? Aqui, nessa mitzvah, aqui, nesses 3 passuquim que essa parashá nos fala, que é Devarim 31, no passuque 10, 11 e 12, está
lançado as bases para todo o modelo de educação da Torá. Nós devemos educar os nossos filhos, mas nós devemos educar os nossos filhos não apenas com palavras. Palavras não bastam, são necessárias experiências. Nós precisamos viver os valores que queremos transmitir aos nossos filhos. E essa é a grande dificuldade, porque muitas pessoas falam, né, promovem os ensinamentos, mas elas não vivem. Eu devo dizer a vocês, eu faço um pente fino no Pérolas o tempo todo. Eu entro nos perfis de vocês, vejo como é que anda a vida noética, judaica de cada uma de vocês. Né? E eu percebo que entre o discurso, né, e a prática existe uma distância muito grande. São realidades muito distintas. Há menos de um mês atrás, um membro do Pérolas, que já estava conosco há 3 anos, vice-presidente de um clube morguenal, um clube importante na Grande Paraná, ele recebeu 38 mil reais para assassinar uma pessoa e matou essa mulher de um grande empresário paranaense com 14 tiros. Aí você vai lá no perfil dele e tem um monte de compartilhamentos do Pérolas da Sabedoria Judaica. Agora ele está preso, ele não pode mexer mais no perfil dele, né? Teoricamente um preso não tem acesso à internet, mas está lá. Todas as postagens nossas, postagem de gatinho, né? Uma pessoa que olhasse o perfil dessa pessoa jamais imaginaria que era um assassino frio. E as imagens foram publicadas em todos os grandes telejornais. Isso aconteceu um mês atrás, eu não comentei nada, mas agora eu aproveito a oportunidade para dizer. Portanto, poucas vezes a verdade se parece com aquilo que se apresenta diante dos nossos olhos. Eu precisava dizer isso a vocês para chamar a atenção, né, para o fato de que existe uma distância muito grande entre o que nós dizemos e o que nós fazemos. E essa sintonia, esse abismo que existe entre prática, né, e discurso é incompatível com o judaísmo, incompatível com a Torá. Uma mulher que quer viver os ensinamentos da Torá não pode se comportar de uma forma inadequada. A mesma coisa vale para o homem. É preciso agir com tzniut, é preciso ter recato, é preciso agir de acordo com o que dispõe as leis divinas da Torá. E a mãe de Rabi Yoshua, um dos grandes sábios do nosso povo, foi admirada por todo o nosso povo, foi considerada extraordinária, sabe por quê? Porque ela se preocupou de levar o seu filho pequeno, desde muito jovem, aos Batei Knesset. E para que ela levava o filho tão pequeno ainda para que ele pudesse observar, vivenciar a experiência dos grandes sábios do nosso povo, estudando o Torá? A mãe queria que a criança observasse. Ela sabia que ele ainda não podia aprender o conhecimento contido na Torá. Não bastava ensinar a ele a importância do estudo da Torá com as palavras: meu filho, você precisa estudar a Torá. Ela queria mostrar a ele, mostrar a seu filho o esforço que os sábios do povo judeu fazem dia e noite para aprender a Torá, para se aproximar do Eterno, adquirindo a sabedoria contida na Torá, que é um projeto de vida, que exige uma dedicação de vida. E a criança aprendeu. E ela gravou no seu coração, e ele se transformou num dos maiores sábios do nosso povo. Eu me lembro, nos muitos anos de vida universitária que eu tive, porque eu também trabalhei em administrações universitárias. A minha universidade esse ano completou 70 anos de existência, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a gente olha para a Europa e tem uma inveja muito grande, porque a Universidade de Bolonha tem 800 anos de existência, comparado com a tradição das universidades latino-americanas. Evidentemente, são incomparáveis. Mas quando nós olhamos para a tradição do povo judeu, o que parece ser pequeno é a Universidade de Bolonha, porque a primeira escola, o princípio da educação pública universal, lançada pelo povo judeu, tem mais de 3.000 anos. Em Jerusalém, a primeira escola formal foi criada há mais de 2.000 anos. Nós, judeus, e a tradição da Torá lançou as bases para a ideia de instrução pública a toda a humanidade. Quem fundou a primeira escola? Aonde ela foi fundada? Quando? Em Jerusalém.
como eu disse há mais de 2000 anos atrás, pelos sábios do nosso povo. Por que Jerusalém? Por que não em Beersheba, onde viveu Abraão Avino? Ou então no norte de Israel, onde vivem os sábios místicos do povo judeu, em Sfat, onde viveu o grande Arizal. Por que Jerusalém? Porque as crianças podiam ver, vivendo e estudando em Jerusalém, elas podiam ver o templo. Elas podiam se acercar do templo e elas podiam ver o nosso povo, do mundo todo, mesmo aqueles que se encontravam fora de Israel e que vinham com grande esforço, com grande sacrifício, mas sobretudo com grande alegria. Vinham pelo menos 3 vezes ao ano a Jerusalém, trazendo as suas oferendas, se aproximando do Criador, da divindade, vivenciando experiências espirituais que só eram possíveis nesse momento. Lembre-se que enquanto o templo existiu, nós não tínhamos ainda uma imensa estrutura de sinagogas espalhadas pelas cidades, etc. Isso vai acontecer depois da destruição do segundo Beit HaMikdash. Meus amigos, existem ações que não podem ser transmitidas por meio de palavras, elas precisam ser transmitidas através da experiência. E a linguagem da criança, qual é? A linguagem da criança é a emoção. O que ela pode, na idade que tem, vivenciar é apenas o sentimento. De modo que o nosso povo tem procurado, dessa forma, oferecer às nossas crianças, às futuras gerações do nosso povo, muito mais do que palavras, experiências. Agora, em Rosh Hashanah, cada pai levou seu filho, seus filhos, até o Beit Knesset, para acompanhar as leituras de Rosh Hashanah. As crianças são chamadas a estarem presentes, mesmo que elas não consigam ainda acompanhar a leitura no Sidur, mesmo que elas não entendam o significado de tudo aquilo que está acontecendo, mas assim como a mãe de Rabi Yoshua ofereceu a ele a oportunidade para que ele internalizasse no coração essa experiência, nós fazemos isso com cada um dos nossos filhos. Se você quer ensinar o seu filho a ajudar você nas tarefas domésticas, não basta que você fale, que você repita tantas e tantas vezes, e qualquer pai e mãe, que não exercem uma influência muito substantiva sobre os seus filhos, sabe muito bem do que eu estou falando. Não adianta você falar. Busque uma oportunidade que você e o seu filho juntos possam ajudar uma terceira pessoa. Se você for capaz de oferecer aos seus filhos uma experiência como essa, de ajudar alguém juntos, então ele vai internalizar o valor da ajuda. E você vai conseguir gravar, deixar marcado, gravado na experiência pessoal dele, o significado que essa ajuda tem, e ele vai te ajudar. Você quer ensinar o seu filho a importância do estudo da Torá? Você quer ensinar o seu filho a estudar? Chamar a atenção dele para os valores que a educação tem? Conte para ele a história do Rav Dessler. Rav Dessler, quando era muito pequeno, bem pequeno ainda, ele acordava no meio da noite. Ele acordava no meio da noite porque seu pai estudava praticamente toda a noite. E ele queria estar próximo do pai. Ele gostava de estar próximo do seu pai, estar presente na sala, no escritório, onde o seu pai estudava a Torá. E quando ele entrava nesse ambiente de estudo do seu pai, nos relata a sabedoria judaica, o seu pai seguiu seus estudos entoando uma melodia. Porque a Torá pode ser toda estudada por meio de melodias. Nós podemos cantar não só os salmos, mas também todo o corpo do texto da Torá. E mesmo o Rumash, mesmo os comentários, a Torá toda é uma grande melodia. E a mãe do Rav Dessler também acordava. E ela ia para a cozinha e preparava deliciosos biscoitos, que eram oferecidos a essa criança durante o momento em que ela estava compartilhando com seu pai do estudo da Torá. Ou seja, era nesse ambiente em que essa criança sentia o odor de deliciosos biscoitos, sentia o sabor, podia ouvir a melodia da Torá na companhia de seus dois pais. Era nesse ambiente, vivendo essa experiência, que mostra como o estudo da Torá pode ser doce,
Foi assim que ele deixou gravado, seus pais deixaram gravados no seu coração todo o significado que a Torá tem, e ele se tornaria, assim como seu pai também, um dos grandes sábios do nosso povo. Rosh Hashanah e Yom Kippur, nossas crianças devem ser levadas. Nós também temos que levar os nossos filhos, por quê? Porque está aqui uma excelente oportunidade de experiência espiritual para cada uma dessas crianças, no qual elas percebem que seus pais deixam de lado a vida mundana, todos os assuntos de natureza mundana, e procuram se conectar com a Hashem nesse momento excepcional. Não tenha dúvida, meus amigos, através da experiência, através da demonstração de uma vida de serviço ao Criador, não apenas de um discurso nesse sentido, nós vamos conseguir criar filhos sábios, estudiosos da Torá, comprometidos com os valores da Torá, meus amigos. E essa mensagem é a mensagem que a Parashá dessa semana está nos oferecendo. Vai